tu tá aqui nesse vídeo é porque tu quer saber um pouco mais de mim. Eu vou começar a contar minha história lá do início. Eu vivi os dois mundos da educação, a educação privada e a educação pública. Minha primeira escola foi o Gensa e lá eu estudei a primeira série. E depois, meus pais não tinham mais dinheiro para que eu continuasse no Gensa e aí eu acabei indo para o Ivete Serafini, uma escola municipal aqui de Gravataí. Lá nessa escola tinham muitas coisas que eu não conseguia entender. Por que antes meus colegas tinham tudo e depois meus colegas, alguns não tinham nem banheiro em casa? Depois eu fui para o Carlos Bina, fiz minha terceira e quarta série lá. Já um pouquinho maior eu conseguia entender melhor o mundo, mas ainda muito reticente do porquê que as coisas eram como elas eram. A vida dos meus pais melhorou um pouco e eu acabei voltando então para a escola privada e fui para o Dom Feliciano. Só que lá no Dom Feliciano, na quinta série, eu era muito revoltado. Eu era um aluno muito questionador, um aluno que estava sempre com aquela chama dentro de mim do porquê que as coisas eram tão desiguais. Com o passar dos anos, eu acabei entrando no ensino médio e tudo mais, e eu decidi que eu queria entender melhor o mundo e por isso eu escolhi fazer o curso de Ciências Sociais. Felizmente, por um pouco de sorte, eu aos 17 entrei então na minha primeira formação lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Sociais. Nesse curso eu comecei a entender melhor a sociedade e foi o principal motivo de eu ter feito esse curso. Eu nunca fui um bom aluno, né? Eu era revoltado, um pouco bagunceiro em alguns momentos, mas quando eu entrei nas Ciências Sociais eu comecei a amar aquilo que eu estudava e isso fez com que eu fosse muito bem. Surpreendi muitas pessoas assim também, e até a mim, porque nem eu sabia que eu acreditava tanto em mim. Essas boas notas me permitiram estudar fora do país. Eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para Veneza, lá na Itália. Eu recebia 750 euros todos os meses para poder estudar. Foi uma experiência maravilhosa que abriu muito meus horizontes. Eu até cheguei a ser convidado para ficar, mas algo dentro de mim me dizia que meu lugar não era lá. Não porque eu não me sentia bem, porque eu me sentia muito bem sim, mas algo no Brasil me dizia, tu tem que voltar. E eu voltei. E ali eu decidi que em algum momento da minha vida eu iria para a política. Não por privilégios, não por status, mas porque eu tinha um papel a cumprir. Eu me formei, eu comecei o curso de Direito, ganhei uma bolsa na Fundação do Ministério Público, comecei outro curso na Universidade Federal de Relações Públicas e comecei a dar aula, né? Porque eu tinha me formado em Ciências Sociais, como muitos conhecem, em Sociologia. Comecei a dar aula voluntária em diversos projetos para poder dar aquela minha contribuição. Eu decidi, então, fundar o Agarre o Saber, uma iniciativa maravilhosa, que um grupo de professores e a gente se juntou para dar aula e preparar os jovens de escola pública para ingressarem no ensino superior. E naquele momento, em 2019, algumas pessoas já começaram a dizer, Thiago, acho que é a hora, Thiago, acho que tu tem que concorrer. E aquilo veio vindo. E eu decidi, então, sem dinheiro, sem sobrenome de política, sem um padrinho, concorrer. E um belo momento eu entendi que eu precisava fazer uma escolha, porque ou eu ia para a vida acadêmica ou eu ia para a política. Eu pensei, quantas pessoas eu posso impactar ao longo da minha vida como professor? E pensei. E como político, imagina, legislar para uma cidade de 200 mil habitantes. O impacto era muito maior. E ali, naquele momento, eu decidi que eu ia de fato entrar na política. Eu, mais alguns jovens, em 2020, a gente se juntou para construir esse lindo projeto que foi a vereança de 2021 a 2024. Concorri com a proposta inovadora de doar metade do salário todos os meses para as escolas, para mostrar meu compromisso de que não era por dinheiro, não era por status, mas pela educação. A gente foi eleito, os compromissos foram cumpridos, a gente travou batalhas gigantescas aqui. Eu fui o único parlamentar que começou na oposição e terminou na oposição, porque a gente não abre mão dos nossos ideais e a gente não pode mudar de acordo com a conveniência. E foi isso que a gente provou. E essa trajetória foi maravilhosa, porque eu pude conhecer os problemas da cidade, pude contribuir com a solução deles. A gente apresentou mais de 40 projetos de lei, doamos quase 200 mil reais diretamente para as escolas. E depois que o mandato acabou, eu acabei assumindo uma outra história muito bonita,
como secretário estadual do Trabalho, em que a gente conduziu projetos maravilhosos de qualificação e educação profissional, como Carretas do Saber, que são carretas que rodam o Rio Grande do Sul afora, dando cursos profissionalizantes para as pessoas. O RS Qualificação, que a gente fazia convênios com as prefeituras, dando recursos para que elas pudessem contratar instituições de ensino e dar também cursos profissionalizantes. Entre vários outros projetos que foram maravilhosos durante o ano que eu fiquei lá na secretaria. E agora a gente começa um novo capítulo, e esse capítulo ele é de muita luta. A gente no último ano mostrou a Gravataí que ninguém mostrava, aquela Gravataí da desigualdade, aquela Gravataí dos esquemas, a Gravataí que não aparece no Instagram da prefeitura, que não aparece nos jornais. E a gente lutou, fiscalizou. A gente foi xingado, a gente foi difamado, todo mundo nos atacando, e isso nos deu muito combustível para esse capítulo que está começando agora, para essa campanha de deputado estadual. Eu quero ser teu deputado estadual para lutar, para fiscalizar o poder executivo, para que não falte monitor, para que não falte professor, para que as escolas elas não estejam mais jogadas, e a gente ter um deputado que vai lutar pelas mais de 2.300 escolas gaúchas. E o meu compromisso de continuar doando metade do meu salário, ele segue. Vão ser quase 600 mil reais diretamente para as escolas. Isso só com o meu salário, mas todos os outros mecanismos, todas as outras estruturas que a gente tem para contribuir com as escolas. Minha luta, ela também é uma luta por uma tarifa social na região metropolitana. A minha luta também é da causa autista. Essas são as coisas que são mais importantes para mim. E eu preciso de ti, agora no dia 4 de outubro, votando no 12050, para poder ajudar, para poder fiscalizar, mas para principalmente fazer aquilo que nenhum político faz, que é trabalhar com a verdade, com a transparência e principalmente estar na política porque quer ajudar, porque quer fazer o bem e não por privilégio. 12050 é uma aposta na educação.